meus queridos, passando por aqui para a gente conversar um pouco. E é muito bom a gente conversando. Diz que conversando é que se entende. Muitas vezes a gente se isola no mundo e mesmo estando no meio de muitas pessoas, muitas vezes a gente se encontra sozinhos. Por isso que a gente precisa de se comunicar. Eu acho que a comunicação é uma das coisas mais importantes e mais primorosas que a gente deve cultivar na nossa vida. É comunicar-se, verbalizar-se, é procurar conversar e ao mesmo tempo entender, escutar, compreender, ser moderado para tirarmos conclusões acertadas. É a gente não fazer que a nossa palavra prevaleça, que seja a única verdade, e nem tampouco aceitar as imposições também de verdades que muitas pessoas querem colocar para nós. Então a gente tem que conversar e se entender, fazer com que essa conversação, esse diálogo possa redundar em enriquecimento para cada um de nós, espiritual, intelectual, e você assim vai crescendo e vai transformando a sua sabedoria em lições de vidas para muitas pessoas que às vezes não têm a mesma disposição que a gente tem. Eu praticamente sou uma pessoa que não gosto muito de ler. Já fui muito, um leitor muito assíduo, né? Lia muito. Mas a gente chega a uma certa idade e fica um pouco preguiçoso. Então eu acho melhor conversar, aprender com um interlocutor, do que às vezes ler um livro, né? A minha fraqueza mais é de ouvir e procurar entender as pessoas. E com isso, eu me sinto até melhor, né? Muitas pessoas dizem, como é que você tem esse conhecimento, essa experiência de vida? Eu disse, é conversando. Conversando é que se entende. Muitas vezes, no meu isolamento, eu posso interpretar mal uma pessoa simplesmente porque eu não escutei aquela pessoa, não ouvi, não deixei tempo reservado para eu decifrar esse enigma, né? Por isso é necessário que nós conheçamos que a gente viva uma vida de ouvir, conversar, mas também ouvir, ser ponderado, para que a gente possa entender os mistérios de cada um. Cada um de nós temos mistérios diferentes, né? Então, às vezes nem eu me entendo, mas quando eu escuto alguém, quando eu ouço alguém contar alguma experiência relacionada a isso que eu tenho, eu começo a compreender o sentido da vida. A vida da gente é um aprendizado, mas eu só aprendo se eu me deixar ouvir, né? Apanhar, a gente apanha com a vida, sempre a gente apanha. É cada lapada que às vezes você fica sem chão. Mas é só acalmar a tempestade, você dá um tempinho, recarrega as baterias, depois você vai entender que muitas vezes aquelas lapadas que a gente levou da vida, aqueles bombardeios que a gente teve, foram lições para que a gente aprendesse alguma coisa da vida de positivo, né? E a gente começa a entender que as coisas não são somente maravilhas, só sol e mar, não. As coisas que acontecem na nossa vida tem vendavais também, tem tsunamis também, tem tempestades, tem ondas gigantescas, que muitas vezes você
se for encarar de frente, você é muito fácil de ser dominado. O maior mistério da onda gigante quando sobrevém à sua vida é você se baixar. Quando você se baixa, a onda passa por cima e não lhe atinge tanto. Se a gente tentar querer resolver os problemas, tentar resolver a nossa própria força do jeito que a gente imagina, a gente só leva lapada. Então eu aprendi. A gente vai aprendendo. Às vezes um conselho não é tão útil, às vezes a demonstração de um amigo não é tão proveitosa, mas quando você enfrenta uma tempestade e você sai fora, você diz, puxa vida, maravilha. No momento não é nada agradável, não é nada agradável, mas quando se passa aquela tempestade, você diz, puxa vida, foi bom eu ter passado por isso. E você se encontra até mais encaliçado, para não peitar de frente a próxima onda. Quando a onda vem, você baixa, e a onda passa por cima, sem lhe atingir completamente. Por isso, meus queridos, eu acredito nas comunicações e eu acho incrível. E agradeço todo dia a Deus essa oportunidade que eu tenho de trocar essas informações através das mídias sociais. Porque é através dessas mídias sociais que a gente vai conhecendo. Eu sou uma pessoa que gosto de conversar, de interagir. Mas muitas vezes as pessoas bitolam, condicionam. E as mídias sociais, ela dá essa liberdade para que a gente fale, se expresse de uma forma espontânea e segura. Principalmente quando a gente coloca isso no ar, vai selecionando as suas pessoas que gostam de te ouvir e aquelas que não gostam. Mas eu vejo que tem muita gente que gosta e eu creio que muitas pessoas gostam também de interagir. E eu aprendo muita coisa com isso, né? A vida é exatamente isso. É uma pequena introdução de algumas coisas que nós vamos falar hoje. Alguns segredos, alguns mistérios da vida que a gente tem que aprender. Portanto, se você, meu amigo, se você está passando por alguma dificuldade, não se desespere. Não fique achando que tudo está contra você, que tudo que você fez deu errado. Não. Você fez tudo, essas coisas não deram errado, tudo, mesmo que não foi 100% de acertos, mas aquilo que você não acertou e muitas vezes quebrou a cara, é uma lição que você não ia aprender de outra forma. Então, o segredo é você ser humilde, é reconhecer e bola para frente. Porque quando você está caminhando, você não tem tempo de olhar para trás. Então a vida é essa, gente. Você que está me ouvindo agora, a vida é essa. Lição após lição, aprendendo constantemente. Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta, mas de tudo a coisa é positiva. Tem que olhar para frente, saber que todas as coisas contribuem para o bem, e sejam negativas ou positivas. Tudo requer a nossa perseverança e a nossa aprendizagem. Então, nada de murmurar, viu? Você que está aí, está enfrentando algum problema, eu não sei o que problema você está enfrentando. Nada de murmurar. Permaneça firme, porque com certeza isso que você está passando hoje vai se tornar uma bênção amanhã. É só ter perseverança. As coisas aparentemente acham que não vai mudar nunca, mas muda. E vai ser positivo. Desejo para você felicidade e que Deus te abençoe.